Meu Deus, não fazem isso. O enquadramento histórico daquele que foi o tema que nos foi dado. E o enquadramento histórico está bastante distante dos anos 50, 40, da Segunda Guerra Mundial, que eu trouxe aqui como referência e que tentou aqui caracterizar. Eu entendo, penso que é um pouco a juventude, eu até fiquei com vontade de o convidar. Eu vou pedir aqui ao secretário provincial, eu gosto muito de me aproximar da juventude e sentar depois à volta de uma mesa e debatermos mesmo um pouco a fundo os seus conceitos, porque houve aqui uma série de desajustes históricos na avaliação, nos sistemas filosóficos, políticos, enfim. Eu vou procurá-lo no fim deste debate, né? Posso lhe garantir, vou mesmo procurá-lo. É uma obrigação minha. A jovem e única senhora que aqui esteve, a senhora Ana Lopes, ela apresentou aqui uma visão muito séria, eu tenho que reconhecer, bastante séria, e um desafio. Eu talvez, a Ana, vou-lhe dizer que eu já tentei aquilo que a senhora aqui me veio apresentar, né? E depois provavelmente me vão fazer outras perguntas, eu não vou expor, mas eu quero dizer que eu, em determinada altura, trabalhei com um grupo de juristas para responsabilizar as atitudes do Estado e dos seus intérpretes ao nível máximo. E o que lhe posso dizer é que os juristas depois fugiram, não materializaram a parte final do meu propósito. Estou a dizer de forma muito clara, nós vivemos violações enormes. E os últimos 2 anos, que anteciparam das eleições, tivemos um cardápio todo completo do Estado repressivo. E quem aqui fala, procurou juristas, apresentou provas, de forma muito clara, de perseguição política, de violação da Constituição de Angola, de negação do Estado de Direito, do direito à informação, negação do contraditório, do assassinato político, publicamente, as provas estavam lá todas e mais algumas, de comunicados do pior político que de algum modo incentivavam ao racismo. Eu estou aqui a dar uma série de dados. E quando amadureciam os processos, alguns juristas me fugiram. Penso que me poderão estar a ouvir. A jovem propõe aqui que a UNITA devia utilizar as gafes da governação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu quero lhe dizer que nós materializamos muitas dessas gafes e deu-me uma boa oportunidade. O Tribunal Supremo está cheio de processos lá, à volta do que acaba de dizer, que põem em causa as ações do Presidente da República, põem em causa as atuações das instituições partidárias de manipulação do Estado. Cheio de provas na gaveta. O que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? A sua ideia foi materializada, vou lhe dizer de forma muito clara. O uso e abuso das instituições de defesa e segurança em proteção ao Estado partidário, movemos ações, estão lá depositadas, que delegitimam o titular do Poder Executivo. Estão na gaveta. A própria Assembleia Nacional tem uma série de processos levantados à volta do que nos sugeriu. Estão na gaveta. De facto, nós temos que passar para outro ponto, tribunais internacionais. Porque estamos a esgotar os recursos internos. E provavelmente vamos chamá-la para nos ajudar nesse andamento. Porque a ideia que apresenta já foi mesmo seguida, muitas vezes. E há uma conivência da PGR completa. Completa. Eu tenho processos movidos na PGR que ficaram na gaveta em termos daquilo que nos veio aqui inspirar. E é uma pena. Do Estado de Direito estamos muito distantes. Mas a sua ideia é interessante, porque trouxe aqui algo que constatamos. O Sr. Presidente da República cometeu uma gafe enorme
com a Presidente do Tribunal de Contas. E cometeu outra gafe enorme, com dar posse aos juízes do Tribunal Supremo, acrescento, porque violou a Constituição ao dar esta posse. Os próprios constitucionalistas mortos deste país já nos partilharam esta questão ao nível do Estado. E, de facto, enquanto cidadão, também pode juntar um conjunto de cidadãos e mover um processo ao Presidente da República. Não é só os partidos políticos que podem fazer isso. Estou-lhe a sugerir. São múltiplos espaços de intervenção. Talvez se sinta amedrontada, porque num Estado como este, que aprovou leis de ultraprotecionismo ao Presidente, era capaz de o meter na cadeia se metesse esses processos. Infelizmente. Aquilo que lhe posso dizer é que o Grupo Parlamentar da UNITA está a trabalhar em algumas das questões que aqui sugeriu, acompanhada pela direção do partido. Mas é verdade o que diz. As instituições violam as leis e depois pensam que estão acima dessas leis. A contratação simplificada permanente que o Sr. Presidente da República assina é incentivo à corrupção, incentivo aos monopólios. Está a entregar o país a 4 grupos. Isto também é violação das leis. Temos que evoluir na responsabilização. E quando os tribunais internos não agem, temos a liberdade de os passar, ir para a parte externa, mas temos que nos dar o trabalho, porque senão não nos podemos queixar. É o deixa andar, é o descrédito. Mas fez uma boa intervenção. A pergunta que entendeu atribuir, e eu acredito, a um amigo, eu respondo com o rigor da resposta que eu lhe devo dar. Quem é que manda na UNITA? Na UNITA manda o Comitê Permanente liderado pelo seu Presidente. Dizem os estatutos. Os estatutos da UNITA dizem que a direção da UNITA é coletiva, sob a responsabilidade individual dos seus membros. O espaço coletivo é o Comitê Permanente e o Presidente do Comitê Permanente é o Presidente do Partido. É quem manda na UNITA. Se quem lhe fez a pergunta não ficar satisfeito, vamos manter uma linha aberta de continuidade. Aqui. Bom, o senhor Pascoal Bento ausentou-se da sala. Eu tenho pena que ele se tenha ausentado da sala, porque eu tinha respostas para ele. Muito sinceramente, eu tinha respostas para ele. E eu gostava fundamentalmente de me concentrar numa das questões que ele, pelos vistos, não sabe. Lamentavelmente, o nosso país tem um sistema atípico, sim, constitucional. E a legitimidade do poder político é posta em causa, muitas vezes, por causa disso. E eu vou dar aqui 2 exemplos muito simples. A nossa Constituição e as leis eleitorais, e a lei da Comissão Nacional Eleitoral, dizem que governa o partido que tiver mais votos. É este partido que governa, cujo líder deste partido se transforma em Presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, e que, no nosso caso, o sistema presidencialista governa o país no seu todo. O líder do partido que tiver mais votos. Companheiros e caros cidadãos, trago outro exemplo, só para dar uma pequena comparação, os faça viajar. Em Portugal, aqui há uns anos, houve uma eleição onde o partido mais votado foi o PSD. O partido a seguir foi o PS. E depois uma série de partidos com menos votos.
E as lideranças partidárias do PS, do Partido Comunista Português, creio que do Bloco de Esquerda, juntaram-se e criaram uma maioria parlamentar. E esta maioria parlamentar é que governou o país. Porque é normal que sejam as maiorias parlamentares a sustentar a viabilidade das governações, sob o risco de se governar em instabilidade. A democracia tem regras muito rigorosas a esse nível. Um governo que vá ao Parlamento e receba uma moção de censura e seja derrotado não tem condições para governar. No nosso país governa bem, governa em ditadura. Porque as leis estão assim formatadas, o jurista não deve saber. Isso é um risco enorme. É um risco enorme. O nosso sistema político é o único no mundo onde vamos às eleições e um boletim elege 2 órgãos de soberania. Os órgãos de soberania são independentes e devem ser complementares. E aqui está outra prova do vício, do atipismo do nosso sistema. Não é possível um boletim eleger 2 órgãos de soberania distintos. É impossível. Cria instabilidade. Impede as soluções da complementaridade, do equilíbrio da governação, da estabilidade. O jurista não sabe. É uma pena. É uma pena que nós tenhamos jovens. É uma pena que nós tenhamos jovens que devem ser sempre trazidos à educação e ao respeito. Quando este debate começou, o apresentador e moderador disse que estavam perante o presidente da UNITA. O jovem ignorou e entendeu tratar-me a um nível diferente. Eu sou deputado também, não me sinto mal, mas isto demonstra uma intenção. A redução e o desvio de representatividade. É uma pena. Os jovens não devem ir por esse caminho. Não vos aconselho, enquanto jovens, a serem intolerantes, a desrespeitarem os outros, a não aprenderem a conviver na diferença. Não vos aconselho. Não é um bom caminho, não é um bom percurso. E vejam o lado pior. Fez as perguntas e foi embora numa atitude de total desrespeito e falta de educação. Completa. Completa falta de educação. Esta é a educação que se ensina nos campos? Será? É esta a educação? Eu estou habituado a respeitar, caros amigos, quem aqui se encontra, eu estou muito habituado a respeitar o contraditório, a diferença. Este contraditório enriquece o debate político, o debate institucional, o debate cultural, o debate social. Nós não somos donos da verdade absoluta. Não somos. E de facto, é mau. Porque Angola tem um drama por ter este atipismo. E Angola tem um vício enorme, que é o facto das instituições todas da República cumprirem a percentagem das eleições na sua formatação. E isto desconforma aquilo que é uma democracia. Eu vou explicar aquilo que eu disse. Imaginem, nós tivemos eleições, as últimas, em que deram 51 ao MPLA, 43, qualquer coisa à UNITA, e os órgãos todos do país, mais importantes, são formatados em função de representações do MPLA numa percentagem deste género. E o que é que isto traz?
Isto traz representações partidárias de consequência eleitoral e não instituições da República a cumprirem o seu papel. Isto traz uma ordem dos partidos sobre as instituições que as anulam no cumprimento da formatação do seu papel enquanto instituições da República. Eu vou citar: na Assembleia Nacional, as comissões de especialidade obedecem às comissões de especialidade, não é o número de deputados. As comissões de especialidade obedecem à representatividade que as eleições determinaram. Aquilo destrói depois o trabalho da Assembleia enquanto tal. Enquanto um espaço do órgão de soberania que deve representar o cidadão angolano no seu todo, independentemente de quem votou para o deputado A ou B, representar os interesses da nação. Mas os interesses da nação ficam depois limitados às percentagens, até nas comissões, até no debate da especialidade, até na autorização das deputações. As pessoas talvez não saibam o que é isso. Antigamente, há uns anos atrás, o regimento da Assembleia Nacional dizia que a terceira semana, a quarta semana de cada mês, os deputados iam de encontro ao cidadão para fazer uma abordagem, uma auscultação e a fiscalização do cidadão. E estes atos eram considerados atos de deputação, de representação da Assembleia, onde o deputado se encontrasse. Hoje é proibido. Ou é aprovado nas comissões e só é aprovado com a maioria do MPLA. Ou não podem fazer isso, não são considerados espaços oficiais de representação da Assembleia Nacional. Está-se a destruir a essência da democracia. Está-se a partidarizar todos os atos institucionais. E isto é que destrói depois a formatação do país. Isto acontece na CNE. Os representantes da CNE têm equilíbrio em função dos resultados das eleições. E o que é que nós temos na CNE? Não temos Comissão Nacional Eleitoral, temos comitês de especialidade dos partidos. E não cumprem a sua função. Não está bem. O que é que nós tivemos no Tribunal Supremo? O Tribunal Supremo escreveu à Assembleia Nacional que quando se elegeu, quando se votou a posse do presidente da CNE, que ele não tinha nenhum processo e podia tomar posse. Era mentira, ele tinha 2 processos. E porquê que ele fez aquilo? Porque ele obedeceu a ordens partidárias. E o Sr. Presidente da República acaba de dar posse a juízes que não são desembargadores no Tribunal Supremo, violando a lei. Para quê? Para desempatar os equilíbrios que podiam pôr em causa a manutenção do Presidente do Tribunal Supremo. Manipulações da Justiça. Impedimentos do funcionamento da Justiça. E estes são os nossos problemas. E depois não podemos falar deles. Também somos acusados de estar fora da agenda. Até pelos mais novos, que nos dizem que fazemos intervenções não realistas ao trazer estas questões. Bom, meus caros, eu tenho a certeza que, partilhadas estas questões, estamos a partilhar consciência cívica, consciência política, e estamos a incentivar a participação. É a participação do cidadão, é a democracia participativa que nos dá garante da defesa dos interesses do cidadão. Estamos a incentivar a vossa participação, a não deixar o vosso espaço vazio, nem o de esperar que os partidos façam tudo, inclusive o vosso espaço de responsabilidade e de intervenção. É quanto eu gostaria, quando saísse daqui, ter melhorado os espaços de compreensão das dinâmicas e dos fenómenos políticos do nosso país. E ter-vos incentivado a não ficar na expectativa, a convidar-vos à intervenção. E, portanto, o nosso amigo saiu, vamos passar para o outro aspecto. O Conselho Nacional da Juventude. É verdade, sim, que o Conselho Nacional da Juventude, segundo uma lei daqui da República, tem direito a 20% dos projetos. Este é um erro absoluto. O que nós estamos a dizer é que este Estado de inspiração comunista, marxista,
não corresponde ao modelo de sociedade que nós defendemos e não leva ao desenvolvimento, compra consciências. É exatamente disso que nós estávamos a falar. A juventude não deve receber casas do Estado. Não, esse não é o nosso modelo, companheiros. A juventude deve ter acesso a boa educação, a empregos e a comprar as suas casas com os empregos daquilo que ganha. Este é que é o verdadeiro problema. Nós não temos uma economia de mercado, não temos a liberalização da economia. Em Angola não funciona nada por causa do Estado centralizador que destrói tudo, que retira oportunidades, que cria monopólios. Este é o problema. Que pena que o jovem também saiu, foi embora. Que pena. Eu espero que me esteja pelo menos a ouvir pelas redes sociais. Este modelo de governação destrói o país, não leva ao desenvolvimento e compra consciências. Porque é um modelo distribuidor por um senhor que pensa que tem as capacidades e o condão de escolher a quem distribuir. E daqui as injustiças todas, a falta de oportunidades, a falta de desenvolvimento, a limitação da iniciativa privada. Quem cria as dinâmicas económicas numa sociedade são os empresários, não é a empresa pública do Estado, muito menos se este Estado é partidário. E é por causa disso que um país com as potencialidades extraordinárias como o de Angola está a regredir, com o aumento da pobreza, com o desemprego extraordinário, com a juventude desencantada exatamente por falta de oportunidades, porque tem estes meninos que pensam que estes são os modelos ideais. E então vejamos, e eu vou continuar. É exatamente este modelo que agarrem algumas pessoas felizardas e põe-nas a estudar com bolsas de estudo do Estado, estudam, queimam as pestanas, voltam para o país e não têm emprego. Se não for filhinho do papá. Este modelo não desenvolve país nenhum, não vai desenvolver Angola. De maneira nenhuma. A diversificação da economia, interpretada por empresários genuínos, numa economia de mercado competitivo, com um Estado que naturalmente deve ter uma agenda social quando a pobreza é tão extensa, deve também ajudar ao financiamento da iniciativa privada, mas deve ter a banca a cumprir a sua missão e não a distribuição de dinheiros. Este é que é o modelo que leva ao desenvolvimento. Não é com o MPLA de inspiração comunista absoluta. Milionários. Ontem eram comunistas, hoje são bilionários. Já viram a transição? Já viram a transição? Sem sensibilidade social, a estragarem a nossa juventude. Completamente, a estragarem a nossa juventude. Desformatada. E é uma pena. E a Jura fez bem. A Jura consultou-nos antes de decidir suspender a sua presença no Conselho Nacional da Juventude. E a Jura e a direção da UNITA esperam que a suspensão pelo menos sirva de convite à reflexão, que tragam oportunidade de debate, que tragam soluções dinâmicas que levem ao desenvolvimento e não ao aumento das dependências. Porque depois as pessoas que recebem estas benesses são cobradas. Nós sabemos bem. São cobradas. E bem. E de facto, houve repartição, houve, sim senhor. Desigual.
incorreta, imprópria. Não somos favoráveis a esse sistema. Não somos. Num país onde praticamente ninguém compra nada, é o Estado que distribui tudo. Que maravilha, que vergonha. Que vergonha. Bom, a última questão. É bom lerem, sim, houve aqui o convite. Leiam Pesará por ler. Leiam, sim, é bom. Leiam também o seu currículo. Vejam quem foi. Vejam o que é que ele liderou aqui em Angola. Os flechas. É mentira? É? Leiam tudo isso. É boa a leitura. Você acaba de ler, lê outro livro, lê mais outro, você fica muito mais rico. Muito mais rico. Leiam também aquele livro que ela aconselhou, que foi escrito por alguém que queria queimar o tio Jonas. Leiam, não faz mal. Não faz mal. Leiam. Leiam Carlos Pacheco, historiador e investigador. Leiam os livros desses mais velhos que andam a escrever. É importante. É importante. Porque o livro enriquece. E uma mente independente tem sempre a condição de equilíbrio de interpretação. Não é facilmente manipulável. E nós incentivamos a boa educação, a boa formação. Depois a formatação das interpretações é vossa. Não é nossa, não deve ser dirigida. Fechada. Lamentável esta postura. As últimas intervenções partilharam conosco o ambiente de insatisfação e de desencanto que se vive no país. Deputado da Nação, eu espero que os próximos tempos nos tragam atos de credibilidade e de incentivo à vossa participação e de reganho da confiança nos sistemas políticos e nos políticos, porque não é fácil. A prioridade que este país tem é a da realização do poder local. O poder local é extremamente importante para o nosso país, porque o poder local devolve direitos, traz oportunidades, incentiva o desenvolvimento. O poder local tem sido tremendamente impedido por quem governa. E na minha exposição eu quis partilhar aqui que não é de hoje que se vem retardando a oportunidade de realizar o poder local. É antiga. Quando este processo de paz teve início, a nossa opção não era fazer eleições gerais, era antecipá-las pelas eleições locais. Porque estas eleições iriam permitir uma maior verdade, uma maior transparência na organização das eleições locais. E por causa disso elas nunca tiveram lugar. Porque quem governa não estava interessado, efetivamente, em transferir responsabilidades e fiscalização. Dizer que nós temos olhado com alguma satisfação os desafios que as últimas semanas têm trazido ao país e que aqui mesmo foi citado, animadas visivelmente por um ativista cívico. Este tipo de atos proporciona ganho de consciência. O ganho de consciência proporciona maturidade do cidadão. E eu tenho a certeza que se o cidadão encontra a maturidade da interpretação do seu papel, ele
ele não repete a história. Eu vou repetir, ele não repete a história. E eu penso que nós temos todas as condições de resgatar os nossos direitos. Se nós não baixarmos os braços. Nós não baixamos os braços. Nós reatualizamos os programas e nós estamos a caminhar paulatinamente, é verdade, em muitos atos que não são visíveis hoje, que eu espero que produzam resultados, num ambiente absolutamente legal e democrático apenas, mas que se conjuga exatamente para a defesa dos interesses do soberano. Há quem me possa dizer, do povo. Não falo de soberano, as pessoas não sabem o que é. Ok, do povo. E houve uma pergunta que não tinha sido respondida. Os processos internacionais, como é que estão? Estão formatados, alguns outros estão em caminho de formatação. Nós estamos a levar para fora e a pretender publicar as atas das eleições. É um processo que não é fácil e simples, mas estamos a continuar. Vão sair documentos. Não estamos parados. Não podemos anunciar todos os pormenores, porque depois não acontece. Companheiros, caros cidadãos, dizer que nós fomos convidados e fomos um pouco partícipes há mais de um mês a participar numa conferência internacional sobre a democracia em África. E eu fui convidado a desenvolver um tema também sobre a democracia em África. E investiguei para apresentar um tema com alguns fundamentos e credibilidade. E não estamos bem no continente. Há instituições internacionais que estudam os referentes democráticos no continente e que consideraram que apenas um país tem o respeito escrupuloso das questões democráticas e poderia ser considerada democracia em África. Apenas um, em 5 categorias. Um só, que é uma ilha pequenina, mas não é Cabo Verde. Está ali no Índico. Está ali no Índico. E mesmo Cabo Verde, que nós tanto temos elogiado, entrou no segundo grupo, que não é bem a das democracias plurais e efetivas, mas com níveis bastante elevados de respeito e de desenvolvimento institucional democrático. Angola está no último grupo de países, completamente no último, de regimes autoritários puros. E eu hoje disse aqui, estamos com o risco de transitar para pior do que isso, porque os sinais são muito fortes. E é bom fazer essa inversão. Ninguém ganha com a degradação destes sinais. Mas os aspectos ligados à violação dos direitos humanos, a negação das liberdades individuais, cívicas, políticas, a perseguição das pessoas, a falta de uma comunicação social pública plural e essa nossa justiça inquinada, a falta de independência do Poder Judicial, estamos a criar verdadeiros problemas. Verdadeiros problemas. Estamos na cauda a esse nível. Mas nós estamos a olhar para o que está a passar em alguns países africanos. Países africanos onde os seus governos evoluíram à procura de terceiros mandatos aos seus presidentes. A continuidade do poder, violando as constituições, alterando essas constituições. E deram origem a golpes de Estado, em muitos casos. Mas o cidadão de alguns destes países está a mostrar a perda do medo,
Acompanharam o que aconteceu no Senegal? Acompanharam? Acompanharam o que aconteceu na África do Sul? Há 2 semanas. Acompanharam? Não acompanharam? Uma manifestação a exigir a saída do presidente Ramaphosa do poder, que envolveu milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, surpreendeu os observadores. Porque esse colosso que está aqui ao nosso lado tem vindo também a degradar. Também tem vindo a degradar. Mas para os nossos governantes, justificam as suas colocações incorretas dizendo que não somos os únicos. Não, nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Eu citei estes referentes para vos incentivar ao uso dos direitos constitucionais, à perda do medo, sem violência. Sem violência. Não há necessidade de recorrer à violência para que as pessoas saiam a manifestar os seus direitos, a sua cidadania participativa. E Angola deve enverdar por esse caminho para resgatar o país, o nosso sonho. E portanto, eu não vou continuar. O que eu vou dizer aqui é que nós não baixamos os braços de forma nenhuma. Estamos cá, de peito bem para a frente, sem resgatar sacrifícios e esforços, a trabalhar todos os dias e com a crença de que vamos chegar, de que estamos a contribuir para chegar. A Frente Patriótica Unida é uma realidade. Foi aqui questionado. A Frente Patriótica Unida, por não estarmos em campanha eleitoral, não tem aparecido com a mesma regularidade do período da campanha eleitoral, mas está firme e é para manter, e é para seguir, e é para melhor prepararmos a abordagem das próximas eleições. Com uma ampla frente cada vez mais fortalecida, é a nossa vontade. Tem desafios, tem desafios, sem dúvida. Estamos conscientes dos desafios. E penso que cada um no seu espaço, cada um cumprindo a sua responsabilidade, todos por uma bola melhor do que esta. E eu vou mesmo terminar aqui. Muito obrigado pela vossa paciência. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,